Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula então, nossa videoaula. A aula de hoje para a disciplina de Teoria da Administração ou Gestão Empresarial. O tema que nós vamos falar na aula de hoje, na aula 7, é sobre a teoria burocrática da administração. Então, dando continuidade, né, às teorias que a gente tem estudado desde o início do semestre. Hoje nós vamos especificamente falar sobre teoria burocrática, ok? Quando você pensa na palavra burocracia, o que costuma vir à sua mente? O que costuma vir à sua cabeça? Provavelmente, imagino que vocês devam estar pensando, coisa que demora, coisa devagar, ou trabalhosa, coisa chata, coisa ruim, né? Burocracia a palavra burocracia atualmente, ela costuma ter essa conotação de algo difícil, de algo enrolado, de algo que demora. Porém, nem sempre a palavra burocracia teve esse sentido, tá? Na verdade, nós vamos entender aí na aula de hoje que essa sensação de demora, de coisa difícil, de coisa enrolada, ela vem da disfunção da burocracia, que a gente vai chegar aí no final da aula, a gente vai falar sobre isso, tudo bem? Então vamos começar aí com os nossos slides. Eu imagino que vocês estão acompanhando. Vamos tentar entender um pouquinho sobre a teoria burocrática. Então, diferentemente das demais teorias da administração, a teoria burocrática ela é um conceito póstumo que já foi desenvolvida antes de 1920, ano do falecimento do sociólogo alemão Max Weber, que é um dos grandes nomes quando a gente fala sobre teoria burocrática. Então, os seus escritos somente foram localizados e disseminados após a década de 1940. Então vamos entender isso daí. A teoria burocrática, ela foi escrita em 1920, porém ela só foi encontrada, ela só foi difundida, ela só foi colocada para as pessoas de uma maneira geral depois da morte do seu fundador Max Weber, em 1940. Por isso que nós dizemos que a teoria burocrática ela é uma teoria póstuma, né? Porque justamente ela entrou em vigor após o falecimento aí do seu autor. Você já deve ter ouvido ou visto as pessoas associarem o termo burocracia à demora ou ao excesso de exigências, não é mesmo? A pergunta que eu estava fazendo para vocês no início da aula. Veja o que o Chiavenato, né, um dos grandes referências aí na área da administração, fala sobre isso. Segundo o conceito popular, a burocracia é entendida como uma organização em que o papelório se multiplicava e se avoluma, impedindo soluções rápidas e eficientes. O termo também é empregado com o sentido de apego dos funcionários aos regulamentos e às rotinas, causando ineficiência à organização. O leigo, ou seja, as pessoas comuns, passaram a dar o nome de burocracia aos defeitos do sistema, ou seja, as disfunções, que era aquilo que eu estava comentando com vocês também no início, e não ao sistema em si mesmo. Vejam, pessoal, aí no próximo slide eu coloquei para vocês então uma imagem, uma figura de Max Weber, né? Nasceu em 1864 e faleceu em 1920, só para vocês terem uma ideia de quem foi esse importante autor. Max Weber, então, ele foi um importante sociólogo, jurista, historiador, economista alemão. Weber é considerado um dos fundadores do estudo sociológico moderno. Seus estudos mais importantes estão nas áreas da sociologia da religião, da sociologia política, da administração pública e economia. Para Weber, quando a sua sociedade, organização ou um grupo que se baseia em leis racionais, toda a organização, sociedade ou grupo que se baseia em leis racionais, necessariamente é uma burocracia. Então, para Weber, a nossa sociedade, a maneira como a gente está organizado, nada mais é então do que uma burocracia. A teoria burocrática ela foi incorporada à teoria geral da administração por volta de 1940. Então, como eu disse, pós-falecimento do seu autor.
A preocupação de Weber está na racionalidade, então não esqueçam disso. A preocupação de Weber está na racionalidade, entendida como a adequação dos meios aos fins. É uma organização racional quando ela é racional quando ela é eficiente. Assim, para Weber, a burocracia era a forma mais eficiente de uma organização. Ele descreveu um tipo de estrutura burocrática acreditando que fosse comum à maioria das organizações formais. As organizações formais ou burocráticas, para Weber, necessariamente elas apresentam 3 características que as distinguem dos grupos informais. Quais são as 3 características da formalidade burocrática proposta por Weber? Então, primeiro, formalidade, impessoalidade e profissionalismo. Então, para uma organização ela ser burocrática, de acordo com a teoria de Max Weber, necessariamente ela tem que ter esses 3 pontos: formalidade, impessoalidade e profissionalismo. O que seria, então, a formalidade? Obedecer às normas e às leis das empresas. Essas devem ser apresentadas aos funcionários no primeiro contato. Vejam aí, então, a importância do treinamento e de explicar, principalmente para os funcionários novos, quais são as normas e as leis que seguem aquela empresa. Violar as leis é comportamento passível de punição e está previsto e regulamentado pela sua sociedade e também pelas organizações. Na burocracia, o comportamento é sempre regulamentado de forma explícita e escrita. Essa é uma das grandes vantagens da burocracia, pois, dentro dela, todos são iguais perante a lei, no tipo ideal proposto por Weber. Tudo bem? Então, essas explicações, essas são as características da formalidade, que é um dos critérios para que uma empresa, então, ela seja burocrática dentro aí do que é proposto por essa teoria. E a impessoalidade? Vamos entender? Impessoalidade significa que, numa burocracia, nenhuma pessoa é empregado ou vassalo de outro. As relações entre as pessoas que integram as organizações burocráticas são governadas pelos cargos que elas ocupam e pelo direito e deveres investidos nesse cargo. A pessoa que ocupa um cargo investido de autoridade é um superior e está subordinada a uma legislação que define os limites de seus poderes, dentro dos quais pode dar ordens e deve ser obedecida. A obediência de seus funcionários não lhe é devida pessoalmente, mas ao cargo que ela ocupa. No tipo ideal de burocracia, o que conta é o cargo e não a pessoa. E é nesse sentido que as organizações formais, elas são impessoais. Então vejam, quando um gestor ou uma pessoa, um líder, ocupa um cargo, o que lhe dá poder, o que lhe fornece poder, ou que faz com que ele esteja em um nível hierárquico mais alto, não é a pessoa dele, mas o cargo que ele ocupa. Isso significa que, se ele perde esse cargo, automaticamente ele também perde o poder. E é exatamente a questão de que o poder e a autoridade está no cargo e não na pessoa, que confere, então, essa característica de impessoalidade para a teoria burocrática, ok? Depois, nós temos a questão aí do profissionalismo. Profissionalismo significa que, de forma geral, os cargos de uma burocracia oferecem a seus ocupantes carreira profissional e meios de vida, além de formação. Os integrantes de uma burocracia é um funcionário que faz do cargo um meio de vida, recebendo um salário regular em troca de seus serviços. A escolha para ocupar o cargo, em geral, deve-se às suas qualificações, que são aprimoradas por meios de treinamento especializados. A participação nas burocracias, em geral, tem um caráter ocupacional, e as organizações formais são sistemas de trabalho que oferecem a seus integrantes
meios de subsistência. A ideia de Weber influenciaram inúmeros estudiosos da organização. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre essas questões, formalidade, impessoalidade e profissionalismo, aí no próximo slide. Vejam então que eu coloquei para vocês um pequeno resuminho, né, e dentro assim, de um mesmo slide, porque eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, para vocês entenderem. Então, deem uma olhadinha nesse próximo slide, nesse resuminho, que vai ajudar vocês entenderem as principais características do tipo ideal de burocracia proposto por Weber. Lembrando, formalidade, impessoalidade e profissionalismo, ok? Então, como você pode observar, a teoria burocrática de Weber defende a previsibilidade e a rotina, por meio de normas e regulamentos com poder de lei, para que as pessoas saibam o que devem fazer conforme os cargos e os níveis que elas ocupam. Ele defende também a impessoalidade e a racionalidade para garantir que as decisões sejam tomadas com base em aspectos técnicos e não em aspectos pessoais. O profissionalismo, ele serve para possibilitar que os cargos sejam ocupados por pessoas competentes e capazes de desempenhar as suas respectivas funções. Lembrando, pessoal, que nessa questão do profissionalismo, o que conta é a capacidade técnica, tá, da pessoa. Então, não é levado em conta as suas características pessoais, né? Mas sim as habilidades técnicas que a pessoa possui para ocupar determinado cargo, ok? Bom, então assim, de uma maneira geral e resumida, tá? Essa seria uma explicação da teoria de Max Weber, que é a teoria burocrática da administração. Agora a gente vai entrar num ponto, que é um ponto bastante importante, que são as críticas que a teoria burocrática recebeu, tá? E talvez sejam exatamente sobre essas críticas que a gente precise pensar um pouco mais. São as chamadas disfunções da burocracia. Um dos grandes nomes a falar sobre isso foi Etzioni, tá? Vocês vão, com certeza, ao estudar mais a fundo sobre a teoria burocrática, vão ler e vão ouvir falar sobre esse homem. Então, para o cientista social Etzioni, o tipo ideal de Weber aplica-se particularmente a empresas e governos, mas não abrange todas as organizações. Isso porque as organizações, elas são unidades sociais que têm objetivos específicos e por isso não se encaixam no modelo universal. Então, uma das principais críticas que a abordagem burocrática recebeu é porque ela tinha uma proposta, né, uma ideia de que esse modelo ele poderia ser universal, ou seja, caberia em qualquer tipo de organização. Porém, Etzioni ele vai dizer o quê? Que isso pode até funcionar em empresas particulares, né, em determinadas empresas e empresas governamentais. Mas isso não pode ser usado como lei e dizer que isso é possível de ser aplicado em qualquer organização ou em qualquer instituição. Para Chiavenato, a racionalidade de Weber implica em adequação dos meios aos fins para conseguir a eficiência máxima, ou seja, os meios mais eficientes são escolhidos para a implementação das metas. Mas o modelo somente trata das metas organizacionais, pois a impessoalidade e a racionalidade impedem a organização de considerar as necessidades de seus membros. O que ele está dizendo aqui há uma preocupação de utilizar meios para chegar aos fins, mas não há uma preocupação com as necessidades dos funcionários. Também o próprio Weber já se preocupava com a questão de que nem todos dentro da empresa seguem as regras como se deve, e alguns ocupantes de cargos de chefia podem indicar e nomear subordinados por questões pessoais e emotivas, podendo chegar
ou herdar, né, cargos de diretores e presidentes. Ainda, Weber já observava que líderes informais poderiam influenciar psicologicamente o comportamento dos funcionários, no sentido de reforçar o compromisso com as regras da organização, o que pode levar a arbitrariedades. Então, o que ele está dizendo aqui? Que muitas vezes os líderes, eles podem utilizar de toda a sua habilidade, né, impessoal, para convencer as pessoas a seguirem determinadas normas ou determinadas leis das empresas, ok? Mas como isso é algo abstrato, como isso vem de uma pessoalidade, isso poderia levar a alguns erros, algumas dificuldades. Então, olha só, vejam na figura abaixo um confronto entre as características e as disfunções da burocracia. As disfunções da burocracia, elas podem ser entendidas como anomalias de funcionamento em razão das consequências imprevistas. Então, só para vocês entenderem, disfunções da burocracia são erros, são consequências, são efeitos colaterais daquilo que Weber chamou de características da burocracia. Então, quais seriam algumas dessas disfunções? Vejam só: internalização das normas, excesso de formalismo e papelório, resistência às mudanças, despersonalização do relacionamento, categorização de relacionamentos, superconformidade, exibição de sinais de autoridade, dificuldades com o cliente, e tudo isso poderia levar a uma imprevisibilidade do funcionamento da empresa. Então vejam que essas disfunções da burocracia é algo bastante sério e que podem trazer prejuízos. Então a gente precisa levar isso em conta. Então, só que continuando então os slides. Observe que as disfunções da burocracia podem levar as pessoas a internalizar as normas como sendo verdades amplas e absolutas, praticarem excesso de formalismo e serem presas a muitos papéis, e ainda a desenvolverem resistências à mudança. No ambiente pode acontecer a despersonalização e a categorização do relacionamento entre os membros da organização. O que é isso? Aqueles relacionamentos meio robóticos, né? Ou relacionamentos que são extremamente superficiais. As pessoas podem ainda exibir sinais de exercício de autoridade fora dos limites, e o modelo ainda pode levar às dificuldades para lidar com o atendimento das necessidades dos clientes. Então, é possível compreender que o quanto é difícil conduzir o modelo burocrático original na totalidade. As suas disfunções tornam-se evidentes e impedem o modelo de alcançar os objetivos da teoria proposta. Chiavenato ele esclarece que as causas das disfunções da burocracia residem no fato de que a burocracia não leva em conta a chamada organização informal, que existe em todo tipo de organização humana, nem se preocupa com a variabilidade humana, diferenças individuais entre as pessoas que nós sabemos que existe. Então, essa questão da formalidade em excesso proposta pela teoria burocrática está sendo questionada aqui pelo Chiavenato. Em face, e ele ainda diz, né, Chiavenato ainda continua, em face da exigência de controle que norteia toda atividade organizacional, é que surgem as consequências imprevistas da burocracia. Tá? Então, a crítica que o Chiavenato faz é exatamente sobre essa impossibilidade e essa dificuldade que a teoria burocrática propõe, que é tornar o ambiente empresarial um ambiente absolutamente formal, né? As questões da informalidade, elas estão presentes aí no ambiente,
toda vez que a gente tem grupos de pessoa, essa questão da informalidade, ela está presente. Claro que a gente não está dizendo aqui que toda organização precisa agir de maneira absolutamente informal, mas é importante levar em conta essas características da informalidade, tudo bem? Eu coloquei aqui para vocês, pessoal, eu queria que vocês olhassem um quadro resumo da teoria burocrática. Esse quadro, ele é bem importante, de didático, e também vai ajudar vocês a compreenderem e a estudarem. Dê uma olhadinha depois nos slides que vocês receberam, tá? Então, aqui eu coloco características da burocracia e ao lado as disfunções da burocracia. Depois eu falo sobre as dimensões da burocracia e a apreciação crítica da burocracia. Deem uma olhada nesse quadro, esse quadro é bastante importante. Se vocês tiverem dúvida, vocês, por favor, me escrevam. Reflexão. Eu coloquei uma reflexão importante para vocês pensarem. Não há um tipo único de burocracia, mas graus variados de burocratização. Atualmente, a burocracia está sendo entendida como um contínuo e não uma maneira absoluta de presença ou ausência. O modelo burocrático é o terceiro pilar da teoria tradicional da administração, ao lado do Taylorismo, que nós já estudamos, da Escola da Administração Científica e da obra de Fayol com a sua teoria clássica. Esse modelo, o modelo burocrático, foi o ponto de partida para os sociólogos e cientistas políticos no estudo das organizações, ok? Como sempre, coloquei para vocês, então, uma atividade importante para convalidar a presença de aula de vocês e peço para que vocês, então, pesquisem sobre as disfunções da burocracia e façam uma comparação com as principais dificuldades encontradas atualmente nas empresas. Você reconhece essas disfunções que a gente já estudou aqui, e que os críticos já falavam? Vocês reconhecem essas disfunções nos dias de hoje? Então, pesquisem, escrevam e qualquer dúvida me chamem, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a teoria burocrática. Se vocês puderem, pesquisem mais, vejam mais vídeos no YouTube, que certamente vai ajudá-los aí a complementar essa aula, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula.